Será que dá pra cozinhar um dia e almoçar o mês inteiro sem cair na monotonia? Podendo escolher o que você quer comer, quando você quer comer, a quantidade que você quer comer. Vem comigo que a gente vai testar esse tal de planejamento de refeições Lego. É uma coisa meio apocalíptica, né? Parece fim de mundo, parece compulsão de organização, mas é só o método Lego. E sim, eu sei que eu sumi, deve ter gente que tá achando aí que eu tô maturando junto com os meus queijos, mas a gente não vai falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre um método que eles chamaram de Lego, que viralizou no TikTok, que é uma forma de você planejar suas refeições. Então, o que é o tal do método Lego? Ao invés de você fazer 15 marmitas iguais e ter que comer a mesma coisa todo dia, eu sei muito bem o que é isso, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Vou até botar aqui algumas fotos minhas nos meus stories, quando eu tô fazendo marmita, às vezes eu tiro foto e boto. E é isso, sabe? Nós somos dois aqui em casa. Quando eu cozinho 8, 10 porções. E a gente fica 4, 5 dias almoçando a mesma coisa todo dia. Sempre fiz isso. E, pra ser bem sincera, tudo bem, assim, a gente não se incomoda muito. Mas, ao mesmo tempo, às vezes acontece de eu estar numa quinta-feira e acabou as marmitas. Eu tenho que, depois do trabalho, cozinhar. Eu odeio cozinhar depois do trabalho. Eu cresci com a minha mãe cozinhando depois do trabalho. E assim, eu não consigo ser essa pessoa, assim, eu cozinho no fim de semana e é isso, acabou, não quero mais cozinhar. Então eu vi esse método e eu fiquei bem intrigada, fiquei com vontade de testar e fiquei com vontade de gravar também. O que é esse método Lego? Ao invés de você montar uma marmita e botar na geladeira ou congelar, você vai fazer cada componente da marmita separadamente. E aí, cada um desses componentes, você vai fazer bloquinhos pequenos com ele. E na hora de você montar o seu almoço, seu jantar, o que for, você escolhe as pecinhas que você quer, os bloquinhos que você quer e monta a sua marmita. É basicamente um Lego para adultos, ou Tetris, ou organização compulsiva comestível. Se você procurar sobre esse método, você provavelmente só vai achar canal gringo e eles todos usam a mesma forma, que é de uma marca específica e é super caro. E assim, eu não queria porque eu acho que não é necessário, assim. Eu comprei essas formas aqui, que elas são de silicone. Elas são pequenas, eu diria que cada compartimento desse deve caber 1/4 de xícara, 1/3 de xícara, assim. São pequenas, tá? Eu comprei 3 delas, tá? Foram super baratinhas, comprei num site chinês. E é isso, assim. Você poderia usar as formas que você já tem em casa, de repente uma forma de cupcake? Sim, não, porque é importante, eu acho, que tenha um formato retangular. Por quê? Porque assim as coisas encaixam bonitinhas, uma do ladinho da outra na sua marmita, e você consegue fazer uma coisa compacta. Se você faz redondo e tal, na hora que você for jogar na marmita, não vai encaixar legal, e você não vai conseguir aproveitar o espaço, né, da sua marmita bem. Então por isso que eu acho que é importante que seja retangular. Dito isso, qualquer forma retangular de silicone funciona bem pra isso, tá? Eu comprei 3, cada uma tem 8 cavidades. Então eu consigo fazer 24 bloquinhos por vez, assim, do que eu estiver fazendo. E por que eu acho que isso ficou tão popular, tá? Tem algumas vantagens. A vantagem 1 é a óbvia que eu já falei, que é você ter menos monotonia, você escolhe, você varia, né? Você tem, sei lá, 6 coisas prontas que você consegue combinar entre si, fazer várias combinações diferentes e fazer pratos diferentes e não ficar comendo a mesma coisa todo dia. Aí na segunda-feira você faz um prato, na terça-feira você faz um prato diferente, na quarta-feira você já até começa a esquecer que você tá comendo as sobras, sabe? Porque é tudo diferente e tudo tem um frescor, porque nada ficou parado na geladeira, você cozinhou e congelou na hora, então fica tudo meio que fresquinho. A segunda vantagem que eu vejo é que gera menos desperdício, né? Então você fez uma quantidade grande de comida que você acha que não vai conseguir encaixar nos seus dias, que você não vai conseguir comer, fez muito feijão, muito arroz, faz bloquinhos e guarda. Em algum momento você vai precisar deles e você vai comer e não vai desperdiçar, não vai deixar azedar na sua geladeira. Uma terceira vantagem que eu vejo é a praticidade da coisa. Porque uma vez que você tá com o seu congelador cheio de bloquinhos, você meio que só precisa manter, sabe? Então assim, acabou o arroz? Faz mais arroz. Põe lá de volta. Lindo. Acabou o feijão? Faz mais feijão. Acabou um legume X? Faz ele de novo e põe lá de novo. Você não precisa estar fazendo assim várias coisas e cozinhando um monte de coisas de uma vez. Você meio que faz uma manutençãozinha que é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais tranquilo de você encaixar no seu dia a dia sem pesar. Uma quarta vantagem que eu vejo é que você consegue aproveitar as promoções. Então, sei lá, o tofu tá barato, você compraria um bloco. Compra 4, compra 6, faz um monte de preparação com tofu diferente e congela e põe lá no congelador. Vai durar meses. Então, assim, você vai comer aquilo aos poucos. A cenoura tá em promoção, mas é um saco enorme de cenoura. Você não vai comer um saco enorme de cenoura.
Compra! E aí você faz, sei lá, uma sopa de cenoura, um purê de cenoura, uma cenoura refogada, faz os bloquinhos e pronto. Você já vai poder adicionar mais coisas aí nas suas próximas refeições, aos poucos. Não vai precisar comer loucamente cenoura. E falando em tofu, em promoção de tofu, esse vídeo não é um vídeo de receita de forma alguma, tá? Eu acho que esse método você usa aí as suas receitas que você já tem. Calma aí, gatinho. Que você já tem, que você já gosta. Ô, guria! Posso? Não faço isso há muito tempo. Vai me atrapalhar. Voltando. Esse vídeo não é sobre receitas, mas eu fiz uma das receitas que eu fiz pros meus bloquinhos. É um tofu ao barbecue, que eu achei muito legal. Eu acho que é uma ótima opção de proteína para você incluir aí nos seus bloquinhos, se você quiser fazer também. Então vamos aprender a fazer o tofu ao barbecue. Então a gente vai começar fazendo uma marinada. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de shoyu, 2 colheres de sopa de óleo, qualquer óleo. Não usaria um óleo de coco se tiver gosto de coco, para não ficar com gosto esquisito no final. Aqui eu tenho alguns temperinhos, eu tenho chili, tenho alho em pó e tenho páprica defumada. Eu vou deixar todas as medidas bonitinhas no box de descrição. Jogo aqui e aí eu vou misturar e fazer meio que uma pastinha. Não chega a ser uma pastinha, mais líquido. Mas é um temperinho aqui, um mix de temperinhos. E aí, como eu quero fazer um volume grande, eu vou usar 700 gramas de tofu extra firme e eu vou ralar com ralador de queijo normal. Eu vou ralar esse tofu dentro desse tempero. Ficou assim, meu tofu todo desfiado. E aí agora eu vou misturar ele com o temperinho que tá ali embaixo. Tentando ser delicada para não destruir totalmente o tofu, mas ao mesmo tempo eu quero que o tempero encoste em todo o tofu no máximo possível que eu conseguir aqui. Ficou assim, estou satisfeita. Agora eu vou passar ele para uma assadeira. Ó, eu espalhei ele aqui em 2 assadeiras porque é importante que não fique um monte de tofu em cima do outro, porque a gente quer que esse tofu fique todo bem crocantinho, assim. Se você fizer uma montanha de tofu, você não vai conseguir. Os do lado meio não vão ficar crocantinhos. Então eu tive que botar duas formas e elas estão com uma manta de silicone. Se você não tiver manta de silicone, pode botar um papel, manteiga, alguma coisa, mas tem que ter alguma coisa protegendo, senão ele vai colar todo aqui no fundo da sua assadeira. Eu vou levar a forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutos. A cada 15 minutos eu vou lá e vou mexer, vou pegar minha espátula, vou dar uma mexidinha geral para ter certeza que todas as partes do tofu estão cozinhando igualmente, tá? Então vamos para o forno. Enquanto a gente aguarda pelo tofu, eu já vou deixar pronto aqui a parte do barbecue. O bowl sujo mesmo que eu tava usando. E aí eu vou colocar meia xícara de água e meia xícara de molho barbecue. Tô usando esse daqui. Acho que vai misturar melhor se eu usar um fouet. Vou usar um fouetzinho aqui. Você pode também fazer isso numa panela, que aí o calor vai ajudar a misturar bem os dois. Aqui com fouet também funciona. Temos aqui um barbecue mais líquido. E é isso aqui que eu quero mesmo. Olha, depois de cozinhar, eles ficaram assim, ó. Ele fica bem sequinho, chega a ser até um pouco crocante. E esse é o ponto que a gente quer, não tem nada queimado, mas ele tá todo sequinho, tá? E aí eu vou pegar e vou jogar dentro daquele barbecue com água que a gente fez. E ele vai meio que reidratar e ficar numa textura, assim, que é perfeita. Parece uma textura realmente de carne desfiada, assim. Ele não fica molenga mais, como o tofu é normalmente. E ele absorve também o sabor do barbecue, fica perfeito. Ó, o molho barbecue, ele desapareceu, basicamente, ele foi todo absorvido pelo tofu. E o tofu tá nessa texturinha aqui. Realmente, como eu falei, parece uma carne de porco desfiada, alguma coisa assim, ao barbecue. E aí agora é só a gente montar os nossos bloquinhos de tofu ao barbecue. Ok, a minha luz já tá até acesa ali. Chegou o momento do review do meu freezer, do meu estoque de Minecraft. Como que ele está depois dessa loucura que eu fiz de cozinhar várias coisas e congelar elas em bloquinho. Vou mostrar pra vocês. Estão prontos? 1, 2, 3 e... Temos isso aqui tudo.
A minha ideia era botar só em cima, mas sobrou uma galerinha que não coube. E aí é isso. Temos toda essa galera aqui. É uma coisa meio apocalíptica, né? Parece fim de mundo, parece compulsão de organização, mas é só o método Lego. E aí, fechando o meu congelador, eu deixei uma notinha pra gente saber o que tem dentro e decidir o que vai comer antes de abrir o congelador e ficar futucando tudo lá. Então vamos ver a minha notinha e o que eu cozinhei, tá? Eu fiz arroz integral, eu fiz purê, eu usei uma batata inglesa que eu tinha e eu tinha um restinho de batata doce. É uma batata meio laranja, então o purê ficou meio alaranjado. E eu misturei as duas, fiz um purê com as duas. Eu fiz quibe assado. O legal do quibe assado é porque eu montei ele aqui. Isso aqui vai no forno, então eu assei ele aqui. E depois que ele tava assado, eu botei no congelador. E aí saiu os bloquinhos de quibe certinho já do formatinho também. Eu fiz bolonhesa de tofu, eu fiz uma lentilha, eu fiz um feijão preto, eu fiz o tofu ao barbecue que vocês viram, fiz creme de espinafre, fiz vagem com cebola, fiz beterraba cozida e fiz cenoura cozida. 11 itens foi o que eu fiz, assim, pra começar a brincadeira. Então agora tá na minha hora do almoço e eu vou pela primeira vez comer meus bloquinhos. E aí a minha ideia é que nos próximos 5 dias, assim, eu vou mostrando as combinações que eu vou fazer, vou fazendo comentários o que eu for achando, o que deu certo, o que não deu certo. E aí eu vou mostrando pra vocês acompanharem. Mas para o primeiro dia, eu acho que eu sei o que eu quero comer. Temos aqui a seleção pro meu primeiro dia. Bem satisfatório o fato que coube direitinho na minha marmita, ficou certinho. Eu coloquei um bloquinho de vagem, coloquei 2 de tofu barbecue, ó, tem um em cima do outro. Coloquei um arroz integral e coloquei uma lentilha. Ficou assim, peguei 5 bloquinhos. Pra mim, eu acho que é o suficiente pra hoje. E assim ficou minha marmita quentinha. Vamos experimentar. Servidos. Tá bonito? Assim fica muito aesthetic. Tudo divididinho. Como que eu esquentei? Eu primeiro botei no descongelar, no meu micro-ondas. Meu micro-ondas você escolhe pelo peso da comida. Eu botei 350 a 400 gramas mais ou menos, que é o que tem aqui. E aí botei no modo descongelar, ele descongelou, mas ficou gelado. E aí eu botei mais 2 minutos e meio no modo normal de micro-ondas e aí ficou bem quentinho. Tá bem quentinho, inclusive a lentilha tá bem bonitinha aqui. Vou destruir meus bloquinhos, que pena. E aí eu vou ver como é que ficou esse negócio aqui. Que peninha! Vou experimentar. Delícia. Bem temperadinha, mas aí eu tô elogiando minha própria comida, né? Não é sobre o método, é sobre a cozinheira. Vou experimentar o tofu. Muito bom. Nossa, isso é muito bom. Esse tofuzinho, dá pra fazer aqueles sanduíches que parece que é de carne de porco desfiado. Tem alguns sanduíches assim, você pode usar esse tofuzinho maravilhoso. Ó, tá soltinho, tá tudo soltinho. E assim, o que eu posso falar sobre o sabor, que não seja sobre eu cozinhar, é que não tá com gosto de comida congelada. Parece que eu fiz agora. Vamos ver a vagem. Perfeito. A minha preocupação era alguns legumes, assim, porque alguns legumes que tem muita água, quando congela e descongela, às vezes fica meio esquisito, né? Mas a vagem rolou muito bem. Tá ótimo. E olha que essa vagem eu comprei congelada. Comprei um saco de vagem congelada. Refoguei uma cebola, joguei ela, descongelei, congelei de novo. E agora eu descongelei de novo. Tá ótimo. Não foi um problema. Tofu, lentilha e arroz. Tá muito bom. Não parece comida congelada. Pensando aqui enquanto eu como, que se você é alguém que leva a marmita pro trabalho, não deve precisar botar no descongelar. É só levar de manhã, que na hora do almoço deve estar já descongelado. E aí você só esquenta normal, que é até bom, né? Porque aí não precisa da geladeira do trabalho. Você pode deixar na sua mesa, na sua mochila, já facilita, né? Primeiro dia, sucesso. Quer ouvir algo engraçado? Eu fiz bolo de banana naquela forma. Eu joguei o bolo de banana ali e congelei também. Vou botar no micro-ondas 30 segundos pra comer de sobremesa um bolinho de banana. Olha só, gente. 30 segundos no micro-ondas. Quentinho. Cafezinho descafeinado. Comer minha sobremesinha. Em blocos. Dia 2, essa foi a minha escolha do dia. Botei 2 bloquinhos de cenoura, 2 bloquinhos de tofu à bolonhesa, que é uma receita que inclusive já tem no canal.
Tem um vídeo meu de parmesão que eu faço essa bolonhesa. E eu botei um bloquinho de purê de batata. Dando uma pausa no trabalho para almoçar. Hoje tudo demorou um pouquinho mais para esquentar. Eu acho que por conta da bolonhesa e do purê, são coisas que demoram mais para esquentar um pouquinho. Mas vamos ver se funcionaram. Primeiro a bolonhesa. Continua chewyzinho, não sei a palavra. Sabe, carne moída que tem aquele durinho assim de morder? Continua igual. Muito bom. Purê. Vamos falar sobre batata. Batata não congela bem, então se você fizer batata cozida, coisas assim, quando congelar e descongelar vai ficar uma textura muito esquisita, muito desagradável, assim. Mas funciona se for purê. Então se você quiser fazer um purê, um nhoque, alguma coisa assim, funciona. Fora isso, eu evitaria batata. Botei um pouquinho de alecrim no meu purê, pra dar um gostinho diferente, ficou bem bom. E agora a cenoura. Eu sempre fico sem saber como é que os legumes vão se comportar. Vamos ver a cenoura. Tá tudo pelando. Ficou bom? Ficou bom? Ficou estranho, não? E falando na bolonhesa, poderia muito bem só cozinhar um macarrãozinho também, se eu quisesse variar algum dia. Só esquento uma água, faço um macarrãozinho e coloco essa bolonhesa. Porém, você também pode fazer bloquinhos de macarrão. A única diferença é o jeito que você vai cozinhar. Se na embalagem tá falando 10 minutos, você vai cozinhar 5. Tá falando 8, você vai cozinhar 4. Cozinha só a metade do tempo que a embalagem tá falando. Quando acabar esse tempo de cozimento, você na hora tira da água e dá um banho de água gelada pra parar de vez o cozimento do macarrão. E aí você coloca ele em bloquinhos. Não mistura o molho, tá? Deixa o molho separado do macarrão. E aí na hora de esquentar você pode botar alguns bloquinhos de molho por baixo, de preferência, e a massa por cima. E aí você esquenta um macarrãozinho com o molho também. É uma possibilidade. Eu não fiz, mas de repente na próxima eu faço. A escolha de hoje foi creme de espinafre com arroz e quibe. Coloquei 2 quibes, um arroz e um creme de espinafre. E eu também vou comer uma saladinha que eu fiz, sobrou. No fim de semana recebi uns amigos, sobrou uma saladinha. E hoje tá um dia lindo. Tô achando que eu vou levar pro parque, vou comer no parque. Barrinha de cereal agora à tarde. E eu reparei que tudo que eu como agora tem esse formato, né? Aparentemente essa é a minha vida. Será que um dia eu vou voltar a comer uma coisa redonda, gente? A escolha de hoje foi arroz, feijão, cenoura, beterraba. E eu vou adicionar mais uma coisinha. E assim ficou quentinho. Eu adicionei alguns nuggets que eu fiz em caseiro mesmo, de grão de bico, de tofu. E aí eu esquentei na air fryer pra dar uma proteína extra. Pra variar também um pouquinho. Estão servidos? Tô comendo alguma coisa redonda. Comi tudo. Mais um dia de sucesso. Deu tudo certo. E a escolha de hoje foi purê, tofu barbecue e beterraba. Botei 2 blocos de beterraba, 2 de tofu barbecue e 1 de purê. Bom, eu não preciso experimentar pra saber que vai estar gostoso, porque tudo isso aqui eu já comi em algum momento da minha semana. E eu sei que tudo funcionou muito bem. Queria deixar claro que aqui em casa a gente tem costume de almoçar esse tipo de comida. E à noite a gente faz mais um lanchinho, alguma coisa desse tipo. Então, as refeições que eu fiz durante essa semana foram só no almoço. E durante esses 5 dias, o meu marido comeu comigo 2 dias só, porque os outros dias ele viajou e não estava em casa. Então, digamos que foram 7 dias, o equivalente a 7 dias almoçando uma pessoa solteira, comendo só as coisas que estão no congelador. Então, se você é solteiro, ou se você é a única pessoa da sua casa que é vegana, ou a única pessoa da sua casa que quer fazer essa doideira e ter as comidas congeladas, você vai ter mais ou menos uma ideia do quanto que eu consumi nesse tempo, quanto que eu consumi em uma semana e quanto mais ou menos que deve durar tudo que eu fiz. Então, vamos dar uma olhada no congelador. Freezer check. Estamos nessa situação. Mudou pouca coisa, né? Só a cenoura que tava aqui embaixo agora tem um espacinho aqui em cima, vou abrir um espaço. Tá mais bagunçado, com certeza, mas ainda tô com muito estoque, que certamente duraria mais umas 3 semanas, pelo menos. Tenho algumas opiniões e algumas conclusões depois de fazer toda essa loucura. A minha primeira
coisa assim que eu notei é que nem tudo congela bem em bloco. Eu tive dificuldade com a beterraba e com a cenoura. Ambas ficaram quebrando e tal, não ficou muito em bloco. Não sei se isso é um problema, mas assim, é um pouco broxante, né? Porque a gente gosta de ver um negócio bonitinho em bloquinho. E eles não funcionaram muito bem. Eu acho que precisa de, sei lá, ter algum molinho, ter alguma coisa ali pro negócio juntar e ficar num bloquinho. Outra coisa que eu já notei, assim, eu tô gravando isso antes dos 5 dias de comer, então, assim, eu posso estar errada, mas eu senti que eu fiz pouca variedade de proteína, quando eu penso que eu vou ficar comendo sempre ou bolonhesa, ou tofu barbecue, ou quibe, por um bom tempo, né, porque aquilo vai durar um bom tempo. Então, assim, eu acho que eu devia ter feito uma variedade maior, assim, de proteínas, e talvez eu faça nos próximos dias. Não sei, provavelmente vou ter que fazer. Uma coisa que eu acho legal é também não se limitar a só comer as comidas do bloco, né? Você pode adicionar uma saladinha, você pode fazer um picles de cebola bem fácil, bem rápido, só cebola, vinagre. E aí você deixa na sua geladeira, faz um piclezinho, uma coisa assim pra dar um crocante. Você pode fazer uma farofa, você pode fazer um vinagrete. Você pode ter alguns congeladinhos assim que você tá aqui na air fryer, uma batata frita, um nugget vegano, alguma coisa assim que você joga ali e dá também uma coisa mais fresca e varia também, né? Volta um pouco no que eu falei da proteína, eu acho que eu vou ter que fazer isso alguns dias assim pra dar uma variada na proteína que eu tô comendo. Pra não enjoar. Uma outra coisa, assim, que ficou bem claro pra mim é que cozinhar tudo de uma vez pra fazer um estoque dá um ótimo vídeo no YouTube, mas não é prático. Não é prático, é cansativo. Pela parte de cozinhar, mas também pela parte de congelar, né? Porque, assim, eu tenho um espaço limitado pra congelar. Então, tipo, eu cozinhei um monte de coisa e eu fiquei dias congelando, né? Porque você tem que botar arroz. Aí você espera pelo menos 8 horas pra tirar o bloquinho. Você põe o feijão, espera. Então, assim, o processo de congelar também foi desgastante, me cansou um pouco, tava de saco cheio. Quando acabou, eu fiquei, meu Deus, no irmão. Eu acho que não é a forma mais prática de você atacar isso, se você quiser incorporar isso na sua vida. Eu acho que, assim, a melhor forma que você pode fazer é, tipo, segue a sua vida normal. Se você já ia cozinhar no fim de semana, cozinha normal. Mas de repente cozinha um feijão em dobro ou em triplo. E aí o que você cozinhou a mais, você congela e faz bloco e guarda. Aí no fim de semana seguinte, quando você for cozinhar, normal, o que você já ia cozinhar, não muda seus planos. De repente faz o triplo de arroz e congela o arroz. E aos poucos você vai criando esse inventário de comidas no seu congelador, porque vai durar meses lá, então não tem pressa, e vai chegar num ponto que você vai ter coisa suficiente para você começar a viver do que está no seu congelador e só manter o seu congelador, como eu falei, né? Fazendo uma coisa aqui ou ali, ao invés de começar do zero e querer ter tudo, como foi que eu fiz. Eu acho que essa outra forma é mais inteligente. Uma outra coisa que eu pensei é que você pode usar forma de gelo para fazer coisas pequenas, tipo um pouquinho de hummus, um pouquinho de guacamole, um pouquinho de algum molho, coisas assim, sei lá, um molho alfredo, uma coisa assim que você possa botar em cubinhos de gelo para você jogar também ali na sua comida e deixá-la mais interessante, variar também o sabor, enfim. Eu acho que é uma coisa que eu penso em fazer, adicionar, que eu não fiz dessa vez. E uma última coisa que eu tô pensando é que variedade é importante, né? Então, assim, o que eu falei no início de tipo, acabou arroz, faz arroz, acabou feijão, faz feijão, mais ou menos, né? Eu acho que o que eu vou fazer aqui vai ser tipo assim, acabou arroz, faz quinoa de repente, ou faz um arroz diferente. Acabou o feijão preto, de repente faz um feijão vermelho, um feijão branco, faz alguma coisa diferente. Acabou a cenoura, faz uma abóbora. Eu gosto de substituir os legumes por legumes do mesmo grupo, para eu garantir que eu tô ali atacando todos os grupos de vitaminas e micronutrientes. Então, assim, eu vou trocar a beterraba, de repente, por uma berinjela, por um repolho roxo, entendeu? A cenoura eu posso trocar por uma abóbora e tal. A vagem por brócolis, essas coisas assim, sabe? Eu vou tentar manter dentro do mesmo grupo, mas variando, assim, pra não ficar a mesma coisa sempre. Inclusive, o creme de espinafre, eu tô bem afim de fazer um creme de milho depois, que eu acho que vai ficar uma delícia. E é isso também, pra você não cair na monotonia de estar sempre comendo a mesma coisa. Porque tem uma certa variedade, mas não tanto, né? E eu não sei se esse canal voltou, mas eu sei que aquele tofu ao barbecue com certeza vai voltar pro meu congelador quando ele acabar. Ele eu vou repetir, vou fazer de novo, porque eu adoro aquele tofu. Então me conta nos comentários quais são os bloquinhos que você faria, se você tem vontade de testar, se você testaria, se isso é loucura. Me fala o que você achou. Um beijo. Tchau!